O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois Deus? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não quereis acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e a reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele diz a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos Padre Eduardo e Lucas, caríssimo povo de Deus, que conosco celebra hoje o 7º dia em que estamos no Centenário das Dores. A você que nos acompanha pela Rádio América, pelo YouTube, no canal Mãe Piedade e também pela TV Horizonte. Permitam-me rasgar o coração e, se for inadequado, já peço perdão, porque o Salmo 17, em especial, no versículo 7, cantado por nós, ele particularmente, nessa hora, mexeu comigo. Pediria, inclusive, a Yara e a André que nos ajudassem novamente, repetindo esse refrão. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Particularmente me chama a atenção que este salmo, pegando o eco naquilo que diz Jeremias, é um rasgar do peito não só do salmista, mas também o nosso.
É um rasgar do peito de que tem que gritar. Gritar diante da angústia que é tamanha e do sofrimento que é terrível. A inquietante situação daquele que não tem outra coisa a dizer senão rasgar o peito. Não sei se num grito rompante, ensurdecedor, ou num choro acuado e quieto. O grito como aqueles que, recebendo a notícia de uma morte, rompem um silêncio e rasgam o peito de quem os escuta. Ou então aquele choro doído e silencioso, que na vermelhidão do rosto comunica o tamanho de uma dor, que é indizível e inexpressível, a não ser pela lágrima e pelo sufoco de conter aquele grito guardado na garganta. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. O grito de quem à distância procura falar de sua dor, sim, à distância mesmo que nós estejamos do lado de quem sofre. Porque a dor é um lugar que só quem sente tenta exprimir e nunca conseguimos alcançar o tamanho de a dor de alguém que perde um filho, de alguém que perde uma mãe, de alguém que perde alguém que lhe é precioso. Há uma distância. Existencialmente existe uma distância entre o que sinto e aquilo que eu consigo falar da dor. Por isso que Jeremias é tão emblemático. Ele sabe da sua vocação, ele sabe da sua missão, ele sofre com a sua missão, mas continua o seu peregrinar. E ele só pode dizer uma coisa: eu sei que o Senhor está comigo, como um valente guerreiro. Mas ainda assim o grito que ecoa, ele busca alcançar aqueles que estão distantes. Mas existem os que são insensíveis, não só aos gritos, mas a gestos. Existem aqueles que são insensíveis, não só ao que se oferece a eles, mas também ao que se faz por eles. A insensibilidade poderia ser traduzida como a incapacidade de se deixar tocar. Se deixar tocar. Porque o carinho não diz nada. A lágrima não comove. A dor não sensibiliza. O sofrimento é visto como luxo. Sim, luxo. Aquilo que nós falávamos quando, há tempos atrás, eu ainda era pequeno, olhávamos para uma criança fazendo birra, ou a gente falava, era luxento, fazendo luxo. E a cena que nos apresenta hoje, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 31 a 42, mostra a insensibilidade, a incapacidade de se deixar tocar por parte daqueles que são opositores de Jesus. Ele está no templo e eles o questionam. Ele, inclusive, evoca um trecho da Escritura que diz: acaso não sabeis que na vossa lei está escrito, eu disse, vós sois deuses? Quando ele se refere como filho do Pai, como filho de Deus, ele está agora diante de seus opositores dizendo,
Ele próprio diz: vós sois deuses. Mas não por esse trecho da Escritura. Se vocês não são capazes de compreender pela Escritura, vejam o que eu faço, vejam o que eu vejo, vejam como eu toco. Mas ainda assim, eles são insensíveis ao fato de que Ele dá sabor à vida de tantas pessoas, como transformou água em vinho em Caná. Eles são insensíveis ao fato de que um homem que tinha o filho doente vê esse filho recobrar a saúde. São insensíveis quanto a um homem que, à beira de uma piscina, buscava encontrar-se com a oportunidade de entrar naquela água de Siloé e ser curado. E esse homem voltar a caminhar, a ficar são. São insensíveis quanto ao fato de que o próprio Senhor dá a vida, novamente dá a vida a Lázaro. São insensíveis com a realidade do cego de nascença, que volta a enxergar. Mas se tudo isso é sinal difícil de acreditar, eles são insensíveis à força de sua palavra, que não tem nenhuma discrepância com o seu agir. Existe aqui uma distância entre Jesus e os seus opositores, que não é uma distância física, porque eles estão próximos, inclusive tentam apedrejá-lo. Mas aquilo que eu venho falando dias atrás, existe uma distância da insensibilidade, de um coração insensível, de um coração que se enche e se acha dono de uma verdade. Como também existem aqueles que se acham detentores de um direito, porque ocupam um determinado lugar, seja no poder público, seja dentro de uma igreja. Aqueles que se acham detentores de privilégios e devem ter esses privilégios mantidos, simplesmente porque têm dinheiro, como a vergonha que nós vemos de empresários estarem sendo investigados porque conseguem comprar as vacinas de modo clandestino, diga-se de passagem, criar um ambulatório e serem vacinados, porém, isso ainda sendo verificado. É vergonhoso aqueles que têm a capacidade de fazer sinais que necessariamente são sinais de preconceito. Em sessões onde a Casa da Democracia deveria realmente habitar quem dela é dono, quem dela é dona, a própria democracia. Chamada Casa do Povo, mas se mostra a casa de alguns prepotentes e pior. Muito pior. Mais do que a prepotência. Vergonhosamente preconceituosos. Existe uma insensibilidade e uma distância que não basta simplesmente ver, tocar, saber, escutar. Porque é o símbolo, estes homens que se opõem a Jesus são um símbolo de um coração tão endurecido, tão insensível, que são tão egocêntricos, tão cheios de si mesmo, que são incapazes de enxergar outro olhar que se dirige a eles. E quem será que conseguirá convencê-los de que o próprio Senhor também os olha? A insensibilidade para com o próximo mostra também uma sensibilidade para com Deus. Necessariamente.
Por isso que o diálogo de Jesus, tentando pela última vez dizer aos seus opositores: vocês não estão enxergando, vocês são mais cegos do que o cego que ajudei, vocês são mais doentes do que o que está em Betsaida, vocês estão mais mortos do que o que estava em Betânia, vocês estão com muito mais falta de sabor na vida do que aquele casal em Caná. Vocês estão literalmente à beira da morte, não porque o Senhor os condenará, mas porque vocês se recusam a acolher a vida. E aqui, ao tentar apedrejar Jesus, ele se desvencilha de seus inimigos, continua a sua caminhada e volta para o lugar onde João batizava. E a única coisa, vejam, esse lugar que Jesus volta é tão importante, porque Jesus volta para aquele lugar aonde João, o seu precursor, cujo nome significa Deus é graça, Deus é misericórdia, aponta para aquele que realmente é a salvação e que mergulha no mais profundo da realidade humana, nas águas do Rio Jordão, e de lá sai para trazer os homens à vida. E todos que, escutando a pregação de João, atentos ao que João disse, ele é quem deve ser seguido, ele é quem deve ser amado, ele é quem traz a vida. Eles então, todos que escutaram isso e têm, pela conversão, a sensibilidade de ver, de escutar, de tocar e de experimentar do verbo da vida, só podem dizer uma coisa: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem, Jesus Cristo, é verdade. E muitos creram nele. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, de um modo particular, a oportunidade que nós temos não é de simplesmente cantarmos: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Não. Porque nós invocamos ao Senhor todo o tempo. Nós sabemos que Ele nos escuta. Mas o que, na verdade, nós precisamos fazer é pedir que esse clamor, que Ele escute, sim, o nosso clamor, mas que principalmente Ele nos dê um coração que se aproxime e esteja atento a perceber o quão necessário é amá-lo. E descobrir que amá-lo é perceber que tantos outros como nós vivem uma angústia, seja por causa da crise sanitária que vivemos, seja por causa do problema econômico que passamos, seja pela dificuldade de nos encontrarmos para celebrações, seja pelo simples fato de terem pessoas correndo o risco, ter a capacidade de pedir que o nosso coração se molde um pouco mais ao coração dele. E pedir que as palavras da vida, que é o próprio Cristo, nos ajude a descobrir que não podemos mais ser tão insensíveis e tão cegos. E fazer com que a nossa pseudo-compreensão da vida e da verdade nos faça criar abismos piores do que aqueles que existem geologicamente. Mas que nós sejamos construtores de pontes. E tenhamos força como Jeremias para viver, falar e agir como devemos. E termos a convicção, justamente porque conseguimos perceber a presença dele a todo instante, termos a capacidade de dizer: mas o Senhor, aquele a quem gritei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz, Ele está ao meu lado,
como forte guerreiro, não só para de mim cuidar, mas para me fazer instrumento do seu cuidado a todos com quem eu me encontrar. E se eu não posso me encontrar com ninguém, que eu possa tudo fazer e orientar para que aqueles que se encontram com outros cuidem, zelem, primem pela vida. Por isso, com o salmista, peçamos novamente: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Por favor, Yara. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou